So guys, let's start chapter 2 now, and let's talk about the present perfect simple. Let's learning a new vocabulary and some activities. Então, pessoal, vamos começar agora o capítulo 2. Vamos falar sobre um novo tempo verbal, o present perfect simple. Vamos aprender um novo vocabulário e realizar algumas atividades. Present perfect simple. O presente perfeito ou presente perfeito simples é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente a ele. Exemplo: I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. É importante que vocês registrem todo esse novo conteúdo no caderno de vocês para melhor fixação, ok? Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes verbos. Repitam comigo: already, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently. Exemplos: She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. Formação do present perfect simple. Ele é formado pelo verbo auxiliar to have ou has, conjugado no simple present, presente simples, mais o past participle, particípio passado do verbo principal. Pay attention, atenção. Lembre-se que as flexões de particípio passado dos verbos regulares é igual às flexões do simple past, passado simples, dos verbos regulares. Assim sendo, os particípios passados dos verbos regulares terminam em de, ed ou ied. No particípio passado dos verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão. Então, nós vamos ver primeiro os verbos regulares. Affirmative form. Para construir frases afirmativas no present perfect simple, utiliza-se a seguinte estrutura: sujeito mais verbo auxiliar to have no simple present, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Por exemplo, My parents have visited Portugal 3 times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. E aí tem o modelo da forma afirmativa. Na affirmative form, as frases negativas no present perfect simple incluem o not após o verbo auxiliar e seguem a seguinte estrutura: sujeito mais verbo auxiliar to have no simple present, mais not, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Exemplo: My parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. E aí, nesse quadro, nós temos a conjugação completa. Interrogative form. Para fazer perguntas no present perfect simple, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase. Ou seja, ele é posicionado antes do sujeito. A forma interrogativa do present perfect segue a seguinte estrutura: verbo auxiliar to have no simple present, mais sujeito, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Exemplo: Have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? E aí no quadro nós temos a conjugação dele completa. Page 15 e 16, página 15 e 16. Mandatory sort. Complete the crossword below with the past participle of the verbs. Vocês vão completar a palavra cruzada abaixo como o particípio passado dos verbos. Exercise 2. Find the gaps with the present perfect simple of the verbs in parentheses. Preencha as lacunas com o presente
Perfeito simples dos verbos entre parênteses. Exercise 3. Choose the correct affirmative for each sentence. Escolha a alternativa correta para cada frase. Page 16 and 17. Prayer reading. Look at the words below and circle those related to education. Então, vocês devem observar as palavras abaixo e circular as que são relacionadas à educação. Reading. Do cell phones belong in the classroom? Os telefones celulares pertencem à sala de aula? Então, vocês vão ler esse pequeno texto relacionado a isso. E interpretation. Exercise 1. Read the statements below and say if they are true or false. Vocês vão ler as informações abaixo relacionadas ao texto e vão dizer se elas são verdadeiras ou falsas.